Olá pessoal, tudo bem? Bom domingo para todos. Passando aqui para cumprir aquela promessa que eu havia feito a vocês de passar umas informaçõezinhas a respeito da matéria para prova, uma revisãozinha, tá? Eu espero, vou ser bem direto nos assuntos, espero ser mais conciso possível, tá? Para dar um norte para vocês darem uma olhada nos textos que eu enviei para vocês e no Saga, para a gente se preparar um pouquinho melhor, tá? Deixa eu começar por aqui. A nossa matéria vai para essa prova de Direitos Sociais, que é a semana 10, unidade 8, até Cidadania e Poder, semana 15, unidade 13, tá? A semana 16, que é a unidade 14, e a semana 17, que é a unidade 15, não caem por aqui agora, tá bom? A gente já viu os assuntos dessas duas unidades, e como no semestre que vem a gente retorna nesse assunto, não vai haver prejuízo nenhum a vocês, tá bom? Então vamos lá, mais uma vez, da unidade da semana 10, unidade 8, Direitos Sociais, semana 11, dos Direitos da Nacionalidade, unidade 9, semana 12, unidade 10, dos Direitos Políticos, semana 13, da Organização Político-Administrativa do Estado, unidade 11, e por fim, a Teoria do Poder Constituinte e do Poder Constituído, da unidade 12. E tem mais, perdão, faltou a semana 15, a unidade 13, Cidadania e Poder, tá bem? Vamos conversar um pouquinho sobre um apanhado sobre os direitos sociais. Eu queria lembrar vocês o seguinte, lembrem, a gente conversou, deixa eu puxar, ver se eu consigo puxar uma tela aqui, não vai dar. Bom, tudo bem. Lembrem que a gente conversou a respeito de poder, né? Quando a gente fala sobre direitos sociais, a gente tem que lembrar que é uma garantia na evolução da humanidade daqueles direitos que eventualmente a gente não tinha. Como assim, professor? Lembre que a gente estava saindo de um Estado absolutista e a gente está constituindo um Estado em que nós tenhamos mais liberdade por conta de não querermos mais aquele estado em que o rei era o dono de tudo, mandava em tudo. Então, de repente, a gente quer mais liberdade para ter aquilo que a gente possa ter, direito à propriedade, direito à liberdade, de ir e vir, de pensar, de trabalhar para si, de desenvolver, tá? E nesse quesito, no primeiro momento, você lembra que a gente tem aquela fratura da história entre absolutismo, tá? E de repente o Estado moderno. Nessa quebra da história, que a gente acaba com o Estado absolutista, que a gente tira o rei do poder, a gente passa a ter aquela divisão de poderes do Montesquieu, judiciário, legislativo e executivo, tá? Justamente porque a gente não queria mais a concentração do poder na mão de uma pessoa só. E segundo, porque a gente queria começar a decidir o nosso futuro, tá? E como isso ajudaria? Se eu tenho uma divisão de poderes, eu tenho que ter representantes desses poderes. E aí, ao ter esses representantes de poderes, a gente desenvolve um meio de eleger essas pessoas, de como fazer com que essas pessoas cheguem ao poder, tá? E nos representando. Para isso, a gente tem toda uma história, né? A gente tem toda uma ideia de sociologia aí, da relação do poder com a dominância, tá? Porque nenhum poder existe sem dominância, e nenhuma dominância existe sem poder, tá? Essa, inclusive, é uma teoria do poder de Max Weber, tá? O Weber, um sociólogo que vai falar muito, vai ajudar muito a gente na relação jurídica, social, ele vai falar exatamente disso, que eu preciso ter uma justificativa, uma legitimidade para que eu mantenha o poder. Como assim, Pascoal? Imagine o seguinte, se o presidente da República fosse eleito numa regra em que a minoria o elegesse, tá? Não a maioria, a minoria.
será que ele ficaria muito tempo no poder? Eu acredito que não. Sabe por quê? Porque a maioria não queria ir lá, né? Então, nessa representação, quando nós temos a maioria decidindo, que é o que nós chamamos aí de democracia, poder pelo povo, pela maioria, né? Quando a maioria está decidindo, ela legitima, nós estamos legitimando essa possibilidade do cara estar no poder, tá bem? E quando a maioria não é absoluta, quando a maioria não é ela quem decide isso, eventualmente, vamos supor que o presidente tivesse sido eleito pela minoria. Não seria fácil ter uma instabilidade política? Por quê? Porque a maioria gostaria de tirar o cara do poder, não é? Então, enquanto a gente tiver uma legitimidade baseada ou em maioria ou em poder e força, o poder está garantido, tá? O Weber, inclusive, depois eu vou mandar um texto para vocês aqui, um textinho de 2 folhas, só para vocês terem uma noção disso. O Weber, inclusive, vai falar o seguinte, que para ter essa justificativa, para ter essa legitimidade, para ter uma certa dominância, eu posso pensar ela em 3 formas. Primeiro, uma dominância carismática. O que é isso? É quando a legitimidade que você dá para aquela personagem, para aquela pessoa, vem por conta de um carisma que ela tem, por conta de um aparecimento. É o que bate bastante, deixa eu até ver se eu tenho aqui algum exemplo disso. É o que bate bastante quando a gente fala de líderes populares, tá? Você quer ver um exemplo? Por exemplo, o Weber ele vai dividir a questão entre poder e dominância, a dominação, entre 3 aspectos. Vamos lá, de novo. Dominação legal, ela é baseada na crença de uma legitimidade de leis, ou seja, o regulamento. O tipo de dominância que ocorre é o mais comum hoje nas sociedades modernas. Por exemplo, é o poder do Estado sendo exercido por meio de leis e regulamentos, e a gente seguindo isso. Mas por que eu sigo o Estado quando o Estado manda eu fazer uma coisa mesmo que seja contra a minha vontade? Porque quando nós decidimos a estrutura do Estado, como ele que a gente conhece hoje, e nós preferimos dar a legitimidade ao cara que está no poder, que nos representa, ele vai ser eleito, tem um processo de eleição e tal. Quando ele chega lá, tudo o que ele faz é como se ele estivesse fazendo em meu nome, tá? É a mesma coisa quando a gente tem essa representatividade pelos nossos deputados e senadores. É como se eles estivessem atuando em nosso nome, tá? Tudo bem, existe uma crise de representatividade hoje que a gente fala, né? Pô, mas eu não sei nem quem é o meu deputado, o meu senador, e ele não me representa mais porque ele vota completamente contrário a tudo aquilo que eu acredito que ele prometeu na campanha ou que eu acreditava que ia ser melhor. Então eu não tenho mais a relação com o meu deputado de representatividade. No entanto, você o elegeu. Então quando você o elege, em tese você está acreditando e reafirmando que tudo que ele fizer em seu nome é legítimo, tá? Então esse é o tipo de legitimação legal que o Weber fala. Então, quer ver uma outra, um pouquinho mais fora um pouco da política do Estado? Vamos falar, por exemplo, empresas. As empresas elas são controladas dentro de uma estrutura organizacional. Uma estrutura que ela é burocrática, ela tem, mas ela acredita que quem está acima de você, você como funcionário acredita que quem está acima de você sabe um pouco mais do que você e teoricamente ele será mais eficiente na direção daquele negócio, daquela empresa. E portanto você legitima ele, entendeu? Fazendo o que ele te pede. É lógico que a gente tem que levar em consideração aí que tem uma relação de trabalho também, de subordinação. Mas vejam, é mais ou menos para dar ideia. E o último caso que o Weber vai pensar é sobre uma dominação que a gente chama de tradicional, tá? Ela é baseada na crença de costumes e tradições, tá? Ela é muito comum na nossa sociedade, mas se a gente for pensar em três hipóteses muito mais fáceis de serem visualizadas. A primeira, quando a gente ainda tem o caso da monarquia, no caso da Inglaterra, vejam,
é uma dominação tradicional, antiga, monárquica, né? O monarca ainda tem uma autoridade, e essa autoridade é hereditária, ela passa do pai para filho, né? O rei para o príncipe, a rainha para a princesa, para o príncipe, enfim. Então ainda existe isso. A gente ainda tem, nessa dominação tradicional, a gente já tem um exemplo da Igreja Católica, por exemplo, que é uma instituição tradicional, milenar, né, que passa suas tradições através de costumes e que todo mundo respeita através dos dogmas da Igreja, né, que não são nem discutidos nesse sentido. E por último, aquelas famílias tradicionais, sabe, que o avô fazia alguma coisa, o pai faz também, o filho vai fazer também, e o tipo de educação e de cultura sempre fica preso àquilo. Então você tem, por exemplo, muito próximo a isso, aquelas famílias italianas que vieram da Itália para o Brasil, mas que continuam com essa, como é que eu vou falar? Com essa cultura, tá? Dentro da família, de um respeito sagrado à mãe, enfim, né? Que é a nona, enfim, nesse sentido, tá? E aí eu acho que eu volto na dominação carismática, que são sobre aquelas pessoas que têm um carisma mesmo, tá? É baseado numa crença de que a gente legitima essas pessoas pelo carisma que elas têm, porque eles são teoricamente líderes natos, tá? E aí nós temos vários exemplos. Por exemplo, um líder populista aqui no Brasil, a gente tem o Luiz Inácio Lula da Silva, nós temos o Jair Bolsonaro, nós temos nos Estados Unidos o Donald Trump, são líderes que viraram líderes populistas, tá? Com grande carisma para aquele grupo de pessoas que que os acompanham e, portanto, esse carisma acaba legitimando tudo que os caras falam, tá? Então, tanto que você tem as extremos, né? A extrema direita, a extrema esquerda, que são identificados como seguidores de Bolsonaro e Lula, nos Estados Unidos do Trump, e que dão legitimidade a tudo que os caras falam, independente, não fazem nem a devida crítica. Enfim, o cara falou da vacina, que a vacina dava estava contaminada por HIV, transmitia HIV, virava lagartixa, lagarto, jacaré, enfim, nesse sentido, tanto lá nos Estados Unidos quanto aqui, tá? Na verdade, isso é unânime no mundo inteiro. Essa denominação de dominação carismática, ela não se atribui só ao Brasil. Aliás, nenhuma dessas que eu estou falando para vocês, tá? Isso aí é a nível de direito sociopolítico, constitucional, tá bom? E por último, a gente tem alguns outros dois, quer ver? Na área religiosa, eu tenho o Papa, carismático, eu tenho o Dalai Lama, tá? Eu tenho aí como líderes militares, líderes famosos que fizeram grandes campanhas, lógico que relacionadas ao horror da humanidade, mas grandes campanhas. O Hitler, tá? O Mao Tse Tung, o Napoleão Bonaparte, todos eles, o Leopoldo da Bélgica, todos eles mataram milhões de pessoas, mas eles tiveram um apoio irrestrito da população que os seguia, entendeu? Então eles eram legitimados aquilo. Você imagina um cara legitimar um Hitler da vida, falar que o Hitler tá certo, que ele tem que fazer aquilo, que ele representa o cara. Olha que doideira. Mas o carisma, a questão de liderança faz com que essas pessoas sejam seguidas e muitas vezes na maioria das vezes, de forma cega, tá? E é isso que legitima o poder dessas pessoas, tá? É uma dominância que essas pessoas exercem, tá bem? E aí, por final, gente, a gente vai ter dois conceitos. Eu vou até ler o conceito do Weber para ficar muito fácil, porque está lá no texto, tá? Desculpa, perdão. Do Weber, sobre o poder. Poder é a capacidade de um ator social de impor vontade, a sua vontade, sobre outro ator social. Ou seja, é a capacidade de alguém impor para outra pessoa a sua vontade. Como é que eu imponho isso? Tá? Então, a primeira resposta que vem na mente da gente é a força. Tá bem? Mas nem sempre é isso. Às vezes eu não preciso usar a força. Às vezes eu uso a força da convicção, que é o que o Weber falava muito. Por isso que ele faz essa distinção entre poder e dominância, e dominação ele faz aquelas três divisões lá, o que podem ser dominações. Às vezes eu posso usar uma dominação dessa, um carismático, um religioso, uma dominação
legal ou tradicional que vai decorrer de leis para poder gerenciar as pessoas, ou para poder impor o meu ponto de vista nas pessoas, tá bem? E é uma relação assimétrica na qual um dos autores tem mais recurso e capacidades que os outros. Então o cara que está realmente se impondo em cima, normalmente ele tem mais poder, mais capacidade, mais capital, mais recursos que os outros. Tá? É muito difícil você ver um sujeito humilde, pobre, que tenha saído da favela, da rocinha, se impor a outras pessoas através da convicção, através da legitimação, que não seja pelo poder. Lá eles se impõem, mas de que forma? Utilizando a força, a arma, a guerra, né? Mas é muito difícil. O contrário não é. É muito fácil você ver um cara famoso, tá? Conseguindo colocar as suas ideias na internet, fazendo com que um monte de gente o siga e acreditem nisso, tá? Então é uma questão de legitimação por carisma, por liderança, tá bem? Por sua vez, vamos lá agora para a definição da dominação. Dominação é a aceitação da vontade do dominador pelo dominado. É uma relação social consensual, na qual o dominado acredita que a vontade do dominador é legítima. Entendeu? De novo, a dominação é a aceitação da vontade do dominador pelo dominado. Ou seja, é a aceitação da minha vontade pascual por vocês, alunos, tá? Dominador e dominados. Vocês aceitam a minha vontade como se ela fosse legítima, se ela fosse racional, se ela fosse certa. É a mesma coisa que acontecia com Hitler, lembra? É o dominador, Hitler, carismático, convencendo você de que a vontade dele de matar judeus e matar todo mundo era legítima. E aí você aceita essa vontade como sua, tá? Então existe um consenso. Na dominação existe um consenso, tá? No poder é uma relação assimétrica. Você não tem esse consenso. Eu estou impondo a você por alguma coisa, de alguma forma, tá? Dominação tem um consenso. Você assume para você que a minha vontade é a mesma que a sua. Só um minutinho, gente, só um minutinho. Desculpa, gente, meu filho entrou aqui. Então imagine o seguinte, na dominação eu tenho um consenso de que aquilo que eu acredito como dominador passo para vocês, vocês entendem como de vocês como correto, como legítimo, então vocês passam a acreditar que aquilo é uma ideia de vocês também, tá? E no poder eu tenho uma imposição. Não é que vocês acreditam na mesma coisa que eu acredito, mas vocês vão eu estou me impondo a vocês através de algum dos métodos que existem. Quais? Método legal, que é aquela dominação legal, em que vocês, a partir do momento que votam em mim, mesmo que não queiram assumir que eu estou fazendo coisas diversas daquilo que a gente combinou, invariavelmente eu acabo sendo legitimado pelo processo eleitoral. Eu represento vocês. Tá? É aquela história que o cara, quando entra para a política, ele entra num cargo executivo, ele não é presidente da República daquelas pessoas que o elegeram. Ele é o presidente da República do Brasil. Então ele vai representar tanto as pessoas que o elegeram quanto aquelas que não votaram nele. Tá? Significa que aquelas pessoas que não votaram nele, que no nosso caso, pela nossa forma de eleição, é a minoria, que não votou nele, pois ele foi eleito pela maioria, né? Mas vamos supor que a minoria não significa que ela não está legitimando ele no poder, tá? Porque o processo de legitimação no poder no Brasil, através da lei, que é essa forma de poder que a gente está conversando, ele independe de você ter participado favoravelmente a quem foi eleito. A gente participou do processo. Eu votei naquele que eu acreditava, você votou naquele que você acreditava e ponto final. Nós participamos do processo eleitoral. Então a maioria elege e aí nós nos submetemos às decisões da maioria. Portanto, quem entra para representar
a minoria e a maioria, e nesse sentido nós aqui, que mesmo que não temos votado nele, acabamos legitimando ele no poder, tá? Então o que tem que ficar na cabeça de vocês bem claro: não existe poder sem dominação, tá? Não existe poder sem dominação. O poder, ele é imposto para você de alguma forma pela lei, ou pelas dominações que aquelas que as outras que eu falei no início. Uma dominação carismática em que você é um líder carismático e você me convence de que isso está correto, essa legitimação está correta e, portanto, o meu poder está correto, tá? Então, não existe poder sem dominação, tá bem? Deixar isso bem claro. Gente, só falei disso porque eu tenho uma questão que cai na prova sobre o Weber, tá? E ele estaria no meio aqui dos direitos políticos da organização administrativa do Estado, tá bom? Então, eu, nessa relação constituinte e poder aqui, eu já quis falar isso adiantando para vocês. Bom, pessoal, voltando. Agora, eu vou direto um pouquinho mais, porque agora que eu percebi que já foram 20 minutos, daqui a pouco vocês não vão assistir isso aqui. Dê uma olhada. O que eu acho que vocês precisam ver sobre na listagem de material, tá? Você tem lá na unidade 8, aquela sobre os direitos sociais. Faz uma retrospectiva disso aí que eu acabei de falar para vocês. A gente estava numa fase de transição histórica, entre o Estado absolutista e o Estado contemporâneo, o Estado moderno, em que a gente tinha todo aquele resgate de direitos que não existiam para a população, porque todos eram vassalos e servos do rei. E de repente a gente passa a ter uma população que quer ter esses direitos, no entanto, quer preservar a situação e não deixar que ela volte a ser o que era. Então surge aquele medo do Estado voltar a ser poderoso. Então nós temos a divisão ali, como eu falei no começo da nossa aula, divisão dos três poderes pelo Montesquieu, aquela ideia do Montesquieu, executivo, legislativo e judiciário, tá? Para divisão de poder. E aí a gente tem também uma revolução. Você tem toda uma preocupação dos movimentos sociais que começam a surgir justamente para começar a garantir direitos que esses movimentos não tinham, tá? Então vejam lá, lembram que eu falei para vocês que a primeira coisa que a gente quer depois do absolutismo é que o Estado não se meta na vida da gente? Então a gente começa uma fase neoliberal, desculpa. A gente começa uma fase liberal. O que é a fase liberal? Eu quero o Estado, mas eu quero a estrutura do Estado, ponto. Eu não quero que o Estado se meta na propriedade privada, nem na atividade privada. Eu não quero que ele se meta na minha vida. Por quê? Porque até pouco tempo atrás ele se metia em tudo. Era o Estado absolutista e agora eu não quero isso. Tá? Então o que a gente faz? A gente começa a exigir que o Estado não se envolva com atividades privadas. Beleza? Então as atividades privadas começam a correr solto, livre demanda, né? Oferta e demanda. Quem determinava o preço das coisas, atividades empresariais, essa coisa toda, era o próprio mercado. Tá? Agora pense o seguinte: o mercado é muito agressivo. Se eu não tiver a mão do Estado para controlar, para botar alguma regra aqui, qual que é o foco do mercado? O foco do mercado da atividade empresária é lucro. Então, se eu não tiver uma participação de regulamentação dessas atividades pelo Estado, o mercado vai cada vez mais exigir que o trabalhador trabalhe mais, por menos. Porque o foco é lucro. Eu preciso que você trabalhe muito para me gerar renda com um salário estável, ao ponto de eu conseguir ter maior participação de lucro, tá? Então, pensando nisso, os movimentos sociais começam a olhar, principalmente pós primeira revolução industrial e depois em 29, entre 24 e 29, segunda revolução industrial, eu tenho aquele sacrifício, aquela coisa da ideia de arrebentar o trabalhador para ganhar o máximo possível. A gente lembra, a gente não tinha movimento sindicalista nessa época. A gente não tinha direitos sociais, a gente não tinha direito trabalhista, tá? Tudo surge por aqui. Para começar a dar para essas pessoas, primeiro, benefícios. Como assim? Olha, eu estou bancando o Estado, eu estou mantendo o Estado. Então, se eu já mantenho o Estado,
Tudo bem que eu não quero que ele participe da minha vida de uma forma regulatória, não se intrometa. Mas se eu estou pancando ele, por que ele não pode me devolver alguma coisa? E aí a gente começa a exigir do Estado uma série de direitos. Educação, saúde, bem-estar. Na área trabalhista, o foco é na preservação do trabalho, na preservação da saúde dos trabalhadores. Surgem movimentos sindicalistas nessa época, tá? Então, se de repente eu falar para vocês sobre o artigo 6º da Constituição, que vai falar sobre os direitos sociais lá, que são garantidos inclusive para os estrangeiros, lembrem sempre disso, a gente não faz distinção, tá? Eles foram frutos de uma luta muito grande, tá? E inclusive durante a ditadura militar, na participação da ditadura militar, assumindo o poder do país, foram esses grupos de movimentação sindicalistas, operários e tal, que fizeram com que a gente conseguisse ter uma oposição à ditadura, tá? Então foram esses grupos que realmente fizeram a oposição à ditadura. E hoje talvez a gente possa dizer que nós temos uma democracia no regime republicano justamente porque houve essa luta de classes ali. Então se alguém perguntar para vocês, poxa, como é que na história do Brasil essa movimentação de poder, tá, chega até os dias de hoje? Primeiro, vocês vão ter que pensar nessa divisão do que nós queríamos do Estado, depois de um longo tempo sem deixar ele se meter na nossa vida, e aí a gente começa a obrigar ele a entregar aquilo que a gente precisa, porque é obrigação dele, e o Estado passa a ser um servidor do cidadão, tá? E nesse sentido a gente tem, principalmente nessa época em que de 24, que a gente tem ali a ditadura militar, primeira ditadura, depois segunda ditadura em 64, quem faz parte dessa movimentação de briga por direitos? A classe operária, os movimentos sindicais, tá? Os estudantes. Então vocês têm que pensar que é uma luta de classe para a briga de um poder, tá? Para a briga de estabelecer direitos que hoje nós somos tão gratos, porque é aquilo que nos mantém, tá bem? Esse é o segundo ponto. Agora, então eu acho que se vocês forem estudar lá sobre direitos sociais, vocês precisam pegar esse aspecto, dar uma lida sobre isso, tá bem? Sobre direitos de nacionalidade, seria a unidade 9, eu acho que vocês precisam saber direitos dos brasileiros natos e naturalizados, tá? Aquela relação dos estrangeiros com o Brasil de países lusófonos, ou seja, países que falam a língua portuguesa, que tenham tratados de bilateralidade, de reconhecimento entre o Brasil e o país, quais são os direitos do brasileiro lá e quais são os direitos do estrangeiro aqui, tá? Desse estrangeiro. Quem são brasileiros natos, quem são brasileiros naturalizados? Lembra que a gente falou bastante sobre isso, das pessoas que nascem em territórios além-mar, a serviço do país, filhos de brasileiros que nascem no Japão. Deem uma lembrada sobre essa matéria, tá? Depois, eu acho que vocês podem pegar, lá na apostila de vocês tem a lei da migração, que é a 13.445 de 2017, tá? Eu acho que vocês precisam saber, por exemplo, se a gente está falando de estrangeiro no Brasil, aquele que não é nato, aquele que não venha a ser nato, que é nascido de pais brasileiros, ou naturalizado, ou aquele que eventualmente tenha direitos no Brasil, como o português, por conta da bilateralidade, da língua, vocês precisam saber, por exemplo, o que o estrangeiro tem de direito no Brasil. Tá? Quais são os direitos dele? O que ele pode fazer, o que ele não pode fazer, tá? Isso aí responde, se vocês souberem sobre isso, vocês vão responder 2 perguntas da prova. Então vocês precisam saber, na lei da migração, 13.445 de 2017. Essa eu quero ver quem está prestando atenção nessa aula aqui, porque depois vai falar, professor não falou, falei 2 vezes, vou falar a terceira. Lei 13.445 de 2017, lei da migração brasileira, tá?
A lei da migração ela vai falar quais são os direitos, quais são os deveres, quais são as obrigações do estrangeiro, do migrante para o Brasil. Tá? Segundo, sobre a competência e o recebimento de pedidos para poder virar brasileiros, para ser naturalizado ou para poder trabalhar aqui no Brasil. Então vai estar lá falando a competência de quem, qual é o órgão do governo brasileiro que recebe esses pedidos para poder fazer. Dê uma olhada lá nisso, isso é muito importante. Tem gente que erra isso e é muito importante, tá? Qual é o órgão que faz o recebimento do pedido do estrangeiro para ele vir para o Brasil? Lembrem, o estrangeiro pode ser refugiado, tá? Então pensem nisso. Depois, a gente já sai da questão do direito da nacionalidade e a gente pula para os direitos políticos. Nos direitos políticos, vocês precisam saber sobre alienabilidade, alistabilidade, e ineligibilidade. O que é ineligibilidade? É o cara que não pode ser elegível. E aí vocês têm todo um texto sobre isso. E a alistabilidade é o cara que não pode se alistar, é o cara que não pode receber o cargo, tá? Nós falamos bastante sobre isso lá. Ixi, não vai sair. Alistabilidade e... Gente, fugiu. Acabei de falar. Eu já volto, eu já lembro disso, mas vamos lá. Então, vocês têm que saber, por exemplo, quem pode votar, quem pode ser votado, qual é a idade mínima para votar, quais são as condições para votar. Isso são características do eleitor, né? Agora, e das características de quem vai ser eleito, quem está concorrendo? Quais são essas características de quem está concorrendo? Isso aqui é muito importante. Segundo aspecto que eu acho que é importante vocês saberem sobre eleição, características do eleitor e do candidato. O militar, como é que é a situação do militar? Ele pode se filiar a um partido político? Ele tem que estar na ativa? Ele pode sair como candidato? Nós tivemos um grande problema nesse ano do Bolsonaro, porque nós tivemos uma migração gigantesca de militares participando da vida pública. Como é que eles conseguiram fazer isso pelas regras constitucionais? Dê uma olhada lá, porque isso é importante para vocês, tá bom? Dê uma olhada nisso. Depois, gente, a gente já vai pular para organização político-administrativa do Estado. Tá? A gente já vai lá para a unidade 12. Tá? Na unidade 12, o que eu quero saber? Eu quero ver se vocês vão saber me explicar, tá? Sobre a formação de municípios e estados. Lembra que a gente falou do Piauí? Então, eu preciso que vocês pensem e estudem sobre isso. Como é que é o pedido de desmembramento de um estado ou um município, ou a criação de um município? Tá? Quais são as regras para isso? Quais são os requisitos disso? Se a Constituição Federal fala que não pode haver secessão de forma alguma, porque é uma cláusula pétrea, como é que eu faço a divisão de um município, a criação de um município, a extinção de um município, a distinção de um estado, tá? Divisão de um estado? Eu posso dividir um estado? Lembra que eu perguntei para vocês se a gente podia criar um país novo, tirar Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina e criar a República do Pampa? Então, em 1932, a gente tem a nossa Revolução Paulista, a Revolução Constitucionalista de 32, foi sobre o quê? Sobre o movimento de independência do Estado de São Paulo, tá? Que foi cruelmente abafado pelo Exército Brasileiro com justificativa, porque na nossa Constituição não era permitido a secessão. Então vejam isso, estudem lá, como é que eu faço para formar um novo estado, para desmembrar um novo estado? Eu posso fazer isso? Eu acho que pode. Lembra do Piauí? Piauí foi feito assim. Lembra do Mato Grosso do Sul? Também foi feito assim.
tá bom? Dê uma olhada nisso. E os requisitos, tá? Sempre, sempre, sempre. Toda vez que eu falar para vocês de alguma coisa assim, vocês lembrem sobre os requisitos. Não adianta só entender o que é, você tem que saber qual é o requisito. Principalmente quando a gente fala sobre situações que precisam elencar parâmetros para poder se finalizar, tá? Depois, gente, a gente já vai entrar em duas questões sobre o processo reformador, tá? Processo constituinte reformador, que já vai entrar na questão da nossa teoria do poder constituinte, do poder constituído, tá? Vejam só, estou com o mapa aqui, espero que eu tenha feito certo, que esteja aparecendo para vocês aí. Gente, quando a gente fala de poder reformador, poder constituinte, o que é o poder constituinte? O poder constituinte é aquele poder que vai formar uma constituição, tá? Então, é o poder, são indivíduos, representantes do povo, eleitos, para formar um negócio que a gente chama de Assembleia dos Constituintes. E esses caras vão definir a Constituição brasileira. A última que aconteceu foi em 1988, a Assembleia Constituinte de 1988, levou um ano, e entrou e definiram a Constituição como nós conhecemos, tá? Então, quando eu falar para vocês poder constituinte, tá? É o poder dado à Constituição, tá? Que é o poder que constitui as regras do nosso país, tá bem? Agora, a nossa Constituição, como eu já disse a vocês, ela alguns doutrinadores falam que rígida, alguns outros falam que é super rígida. O que é isso? Rígida e super rígida. Independente da classificação que você usa, você dá para entender que o adjetivo, nesse sentido, está dando um aspecto de dureza, dificuldade, não é? Como assim? Gente, nós vivemos momentos muito conturbados ao longo da história humana, principalmente da história da Constituinte brasileira, com revoluções, golpes militares, ditaduras, e isso, num mundo globalizado, é ruim, tá? A gente veio seguindo Chile, Argentina, Equador, Colômbia, Peru, Venezuela, todos esses outros países também vieram, Espanha, França, Itália, Alemanha, todos esses países vieram de momentos conturbados da história, tá? E o Brasil não foi diferente, o Brasil foi aprendendo com esse movimento, tá? E quando chegou na hora de se fazer a Constituição de 88, a primeira Constituição democrática, que traria o voto democrático novamente para a mão do povo e não na mão dos militares, a gente já quis dar uma estabilidade jurídica muito maior para o país. Independente se em 10, 15, 20 anos a estrutura política fosse mudar. Tá? Então eu juridicamente precisava dar uma estabilidade ao país. E a forma de eu fazer isso foi trazer uma dificuldade para que se modifique a Constituição. Então, o nosso processo de modificação da Constituição não é fácil. Ele tem que ser votado nas duas casas, tem que ter quórum específico, quantidade de pessoas votando específico, tem um rito procedimental, tá? Então, não é fácil. E ele segue uma série de restrições, tá? Que restrições? Gente, a gente tem dentro da nossa Constituição algumas cláusulas que a gente chama de pétreas. São aquelas cláusulas de pedra ou petrificadas, tá? Essas cláusulas de pétreas, elas impossibilitam que eu mude, por exemplo, algumas características da nossa Constituição. Deixa eu ver se eu achei um resuminho da professora Flávia Bahia que ficou excelente. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Aqui que legal, ó, ela já citou. No artigo 60, parágrafo 4º da Constituição de 88, contém as cláusulas pétreas, também denominadas cláusulas de perpetuidade.
Tal dispositivo proíbe a deliberação de propostas de emendas que pretendam abolir. Vamos lá. Quais são os artigos das cláusulas pétreas que a gente não pode mudar na nossa Constituição? A forma federativa do Estado brasileiro, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes e os direitos e garantias individuais. Aonde estão os direitos e garantias individuais, gente? No artigo 5º da nossa Constituição. Tá? Ali dentro a gente vai ter a proteção à dignidade humana, que o Estado é obrigado a nos dar proteção, estrutura, permitir que a gente tenha uma vida digna. Tá? Nos 60 incisos do artigo 5º, a gente tem a definição de quais são as garantias e os direitos individuais fundamentais para a nossa vida aqui na República Constitucional de 88, após 88. Tá bom? Então aqui ficou esse resuminho, ficou bem legal. Ela fala, por exemplo, da inclusão, da constitucionalização de tratados sobre direitos humanos. Por quê? Porque o Constituinte, o cara que fez a Constituição, tá? Ele menciona ali que não vai ser possível, é proibido abolir, razão pela qual, tá? Abolir qualquer um das cláusulas pétreas. No entanto, abolir é diminuir. Mas ele não fala em momento algum que eu não posso ampliar. Tá? Então, se alguém perguntar para vocês, eu posso modificar as cláusulas pétreas? Sim. Não vai falar não direto. Pense um pouquinho. Tá? Por quê? Porque eu não posso abolir as cláusulas pétreas. Mas eu posso dar mais direitos. Eu posso ampliar o seu alcance. Que é o que aconteceu ali no inciso 68, tá? Artigo 5º, parágrafo 3º, em que também se incluiu tanto a adesão do Brasil ao Tribunal Penal Internacional, como a constitucionalização de tratados sobre direitos humanos votados na nossa casa. Tá bom? Então, tratados sobre direitos humanos votados nas duas casas, aprovados com quórum especial, eles entram na nossa normativa brasileira como se fosse emenda de Constituição. Olha isso. Tá? Então, prestem bastante atenção nisso. Deem uma olhada sobre o que é o poder constituinte derivado. Reformador. Tá? Pera aí, deixa eu ver se eu falo outra coisa primeiro. Tá, ela não colocou aqui o outro. Mas tudo bem. Bom, gente, vamos lá. Ó. Sobre o poder constituinte derivado. Ele é criado e instituído pelo poder constituinte originário. Quem que é o poder constituinte originário? A Constituição Federal. A Assembleia Constituinte. Tá? E o poder constituinte derivado, ele tem que seguir os parâmetros que lhe foram impostos. Aí ela cita aqui, por exemplo, o artigo 60 da Constituição, que é das cláusulas pétreas, e o terceiro da DCT, que são as emendas constitucionais de revisão. Tá? O que é um poder constituinte derivado reformador? É aquele que ele tem a capacidade de modificar a Constituição por meio de um procedimento específico. Vejam, toda modificação da Constituição é difícil, lembra que eu falei? Estabelecido pelo poder originário sem que haja uma verdadeira revolução. Implementa-se por meio de emendas de revisão e das emendas constitucionais. Tá? Emendas de divisão, ela definiu aqui para você, são aquelas que acontecem após 5 anos da promulgação da Constituição, tá? E elas somem depois desse prazo, tá? Então, eu tenho ainda emendas de revisão que poderiam ser colocadas na Constituição Federal de 88? Não. O que é isso aqui? Isso aqui é o seguinte, quando a Assembleia Constituinte instituiu a nova Constituição de 88, ela colocou em uma das suas cláusulas o seguinte: durante 5 anos, não poderá haver modificação na Constituição. Ah, mas por que isso, Pascoal? É uma tentativa de segurar durante 5 anos a estrutura jurídica da Constituição, para dar tempo de todo mundo aprender como é que funcionava, tá?
Após os 5 anos, havia uma reformulação, uma revisão da Constituição, tá? E aí se faziam emendas de revisão, se modificavam aquilo que se precisava, sem passar, sem ter que você chamar uma Assembleia Constituinte de novo para fazer uma Constituição nova para modificá-la. Não, a emenda de revisão, ela pulava essa fase de chamar a Assembleia Constituinte e ia direto e modificava diretamente a Constituição, tá? Ponto. Passado de 5 anos, ela some, tá? Então, a partir de 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, sumiu, não existiu mais, tá? Então, nós só vamos ter emendas de revisão se tivermos uma nova Assembleia Constituinte, tá? E essa Assembleia Constituinte colocar na Constituição Federal lá as suas regras de que haverá uma revisão em 5 anos, e aí sim nós teremos isso de novo. Fora isso, nós não temos mais emendas da revisão, tá bom? O que nós temos hoje? Emendas constitucionais, tá? Limitadas de forma daquilo que a gente já imagina, por exemplo, materialmente por aquela matéria que proíbe ela de ser feita. As cláusulas pétreas são direitos materiais que são proibidos de serem modificados, tá? Formais são aquelas que possuem características de processamento, e aí eu vou explicar melhor daqui a pouquinho, tá? E emendas constitucionais. Então, elas têm uma limitação. Eu não posso mudar tudo na Constituição hoje. Hoje eu tenho emendas constitucionais, tá? As emendas constitucionais podem ser propostas pelas casas legislativas, tá? Precisam ser votadas em ambas, precisam ter um quórum específico, que não é importante para vocês nesse momento, tá? A gente volta nisso depois, tá bom? E, eventualmente, a gente tem emendas avulsas, que são emendas constitucionais que não modificam nenhuma formalidade da nossa Constituição. Apenas trazem uma complementação, um acréscimo a um texto constitucional. Por exemplo, a gente tinha no artigo que falava sobre direitos eleitorais a possibilidade do sujeito mudar de partido político, tá? Mas eu não tinha a especificação de qual era o prazo e quais eram as condições que esse sujeito precisava complementar para poder fazer isso. Então, se fez uma emenda à Constituição, uma emenda avulsa, que foi a de 91, que trouxe a complementação desse artigo da Constituição, falando que o prazo daquela emenda seria de 6 meses, tá? Que é a janela partidária. Beleza? Então tá bom. Vamos mais. Poder constituinte derivado decorrente. Vejam, poder constituinte derivado decorrente. Ou seja, é um poder derivado da Constituição decorrente de algum poder dado pela Constituição. Vejam, se eu estiver falando poder constituinte, eu estou falando da Constituição. Se eu estiver falando poder constituinte derivado decorrente, eu estou falando de alguma coisa dentro da Constituição dando poder para alguém, tá? Neste caso aqui, é bastante específico. É um poder, tá, de estruturar as constituições dos Estados-membros. Como assim? Gente, dentro da nossa Constituição Federal, ela traz lá: os Estados-membros serão responsáveis, serão obrigados e responsáveis pela sua própria Constituição, que trará fundamentos para a organização administrativa do Estado. Tá bem? Então vejam, é a nossa Constituição lá em cima dando poder para o Estado fazer a sua Constituição. Vejam, eu não tenho uma Assembleia Constituinte para fazer uma Constituição do Estado. A Assembleia Constituinte é um movimento que surge antes da Constituição Federal, para fazer a Constituição Federal. Tá? Todo o restante é decorrente do poder que está dentro da Constituição Federal. Tá bem? Aqui, olha que legal. A Flávia fez. Ó, deixa eu ver se tá. Diferenças.
ele pode ser, o poder constituinte, ele pode ser limitado e condicionado. É aquele que possibilita a alteração de uma Constituição e a estrutura das constituições dos Estados-membros. Ele tem duas espécies, o reformador e o decorrente. O reformador, ele tem a capacidade de modificar a Constituição Federal através das emendas constitucionais. O decorrente tem por objetivo a estruturação ou modificação das constituições estaduais. Eu quero outro, tinha um outro aqui. Cadê? Pera aí, gente. Então, aqui, gente, dá uma olhada. Ele está falando, por exemplo, da origem do poder constituinte. Ele fala do Emmanuel Joseph Sieyès, que é um filósofo francês, político, que falava a respeito da necessidade da criação do terceiro Estado. Tá? Falava que o terceiro Estado, na verdade, ele ficava entre o clero e a nobreza. Então, mais uma vez, ele está falando lá do absolutismo no século XVIII, ó, tá? Sobre o poder constituinte, a mudança de mentalidade na França, depois da Revolução Francesa, o antropocentrismo, ou seja, a mudança do poder para o homem, não Deus mais, a gente sai daquela ideia de que Deus é o centro do poder político, vem para o homem. A gente entra no racionalismo com as ideias do movimento iluminista, tá? E esses ideais levam à criação do poder constituinte do Sieyès, que é essa teoria, tá? Que ele fala que o povo se torna detentor da capacidade de elaborar um documento legal com características de superioridade hierárquica legislativa, que ficou intitulado de Constituição. Olha que legal, tá? Ele fala que o povo, após toda essa evolução que foi passada aqui, tá, se tornou o detentor da capacidade de elaborar o documento legal que vai reger a sua vida, ou seja, a sua Constituição. Tá? Isso aqui é o que possibilita o estabelecimento do Estado Constitucional de Direito, trazendo o povo como legítimo titular do poder. Tá? Então vamos lá. Canotilho, poder constituinte, se revela sempre como uma questão de força, poder e autoridade política. Exercício do poder constituinte. Eu quero vir aqui. Ó, a convocação do exercício do poder constituinte se dá, via de regra, por meio da convocação da Assembleia Nacional Constituinte. Lembram lá que eu falei? Assembleia Nacional Constituinte, em primeiro lugar, tá? Segundo, vejam só, preâmbulo da nossa Constituição. Tá lá, nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, para instituir o Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça, como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional com a solução pacífica das suas controvérsias, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Tá? Essa é a ideia de como surgiu nossa Constituição. A Assembleia Constituinte, tá? Beleza, gente? Tá tudo bem? Tá todo mundo em silêncio? Então vamos lá. O poder constituinte originário é o poder constituinte que tem a capacidade de criar uma Constituição. Então vamos lá. Quem que é o poder constituinte originário, gente? É a Assembleia Constituinte, tá? A natureza do poder constituinte originário é fática ou extrajurídica, pois não se baseia no direito, mas em fatores políticos. Do ponto jurídico, um novo Estado surge do exercício do poder constituinte originário. Ou seja, o poder constituinte originário é aquele que vai pensar no Estado, tá? Então ele é o poder soberano. Dá uma olhada nas suas características. Antes dele não tem nada, ele é inicial, ele é soberano, ele é autônomo porque ele pode fazer tudo, ele é incondicionado porque ele não segue nenhuma regra, ele é ilimitado porque ele não segue mais nenhuma regra, não tem nenhuma regra para ele seguir, ele é um poder que está sendo criado, então ele não tem que seguir padrão nenhum. Poder de fato e político, e ele é permanente. Tá? Depois de criado, esse poder é permanente. Dê uma olhada, vou ver se eu consigo aumentar isso aqui. Deixa eu ver. Se dá para ver. Aí.
Dê uma olhada, gente. Olha só. O poder constituinte originário é aquele que foi montado para criar a Constituição. Tá? Ele está aqui. Tá bem? Aqui já é a estrutura do poder. É a nossa Constituição. É aquilo que a gente já definiu. Tá? Dentro dela se trouxe um segundo poder. É ela atribuindo o poder para alguém. Tá? Então ela atribuiu o poder para as pessoas poderem modificá-la. Então eu tenho o decorrente, eu tenho o poder decorrente, eu tenho o poder reformador e eu tenho o poder revisional. O revisional, gente, é aquele que eu falei para vocês que nos 5 anos depois, após a Constituição, ela passava por um processo de revisão, modificava-se aquilo que precisava ser modificado, no nosso caso foram 6 modificações, tá? Sem ter que fazer tudo isso aqui de novo, sem ter que vir para o poder constituinte originário, chamar a assembleia, montar o poder constituinte originário, poder mudar constituinte para depois sair. Não. Aqui eu só modifico aquilo que precisou ser modificado, tá? Dentro da própria religião, da própria Constituição. E aí eu venho para cá. Esse aqui sumiu. A gente não vai ver mais falar sobre ele. Porque depois que ele exerceu a sua atividade, o seu papel de revisor, ele some do mapa. Tá? Depois de 5 anos. Eu vou ter depois aqui o reformador. Aqui é aquilo que a gente fala. O reformador é aquele que modifica a nossa Constituição, a nossa Constituição Federal. E ele pode ser, cara, tratado com algumas limitações, tá? A primeira é aquela do artigo 60 da Constituição, que foi colocado pelo próprio Constituinte originário, que são as cláusulas pétreas. A segunda são limitações circunstanciais, olha lá, limitações consubstanciadas em normas aplicáveis em situações excepcionais de extrema gravidade, nas quais a livre manifestação do poder derivado do reformador possa estar ameaçada. Eu vou dar um exemplo disso aqui. Espera aí que eu já vou pensar para a gente não ficar à torta direita. Limitações materiais impedem a alteração de determinados conteúdos consagrados no texto constitucional. São denominadas as cláusulas pétreas. Então vejam lá. Material é aquilo que está... Direito material é aquilo que não pode ser modificado na nossa Constituição. Cláusula pétrea, porque se eu modificar, eu perco o sentido do que o poder originário queria. Então não posso. Tá? Limitações no poder reformador. Procedimentais ou formais. Refere-se a órgãos competentes e procedimentos a serem observados na alteração do texto constitucional. Vejam, eu preciso seguir um padrão para mudar. Não é qualquer pessoa que pode pedir uma modificação da Constituição, uma emenda constitucional. Essa situação é uma situação formal, gente. Toda vez que eu falo uma situação formal, eu tenho que pensar num padrão para seguir. Eu tenho que seguir alguma coisa certinha, tá? Eu tenho que seguir um roteirinho para poder chegar nesse ponto. Então, a limitação procedimental ou formal do poder constituinte derivado, reformador, que reforma a Constituição, diz respeito à formalidade, diz respeito a quem pode entrar com o pedido de emenda constitucional, a quem pode fazer a modificação dos artigos da Constituição. Tá? Segundo, limitações materiais vão ser aquelas do artigo 60, parágrafo 4º, que são as cláusulas pétreas. Circunstanciais, aquelas do artigo 60, parágrafo 1º, são situações de extrema gravidade. Por exemplo, guerra, calamidade pública, morte da linha de sucessão inteira, do poder, enfim. Artigo 60, parágrafo 1º, dei uma olhada lá, tá? Mas é nesse sentido. Material, diz a matéria, ao direito, cláusulas pétreas, não posso. Revisor, revisional, já não existe mais, 5 anos depois da Constituição, faz a revisão da Constituição e some do mapa. Circunstanciais, são aquelas de situações extremas que a gente pode passar, guerra, estado do sítio, estado de defesa, situações de saúde, pandemias, tá? E constituinte derivado reformador também,
aquele que vai fazer, que tem que seguir as limitações formais também, está lá no 60. Vejam, olha só as limitações do poder constituinte. 60, 60 primeiro, 60 parágrafo 4º. Tá bom? Vejam isso. Então aqui você tem que seguir uma formalidade, um rito, tem que ser a pessoa certa para poder fazer o pedido de emenda à Constituição, você tem que ter o poder para poder fazer isso, não é qualquer pessoa. A gente tem a possibilidade de modificar perante situações extremas, tá? De fazer exceções e modificações extremas. E a gente tem outra limitação que é a material, por causa da cláusula pétrea. Tudo bem? Bom, saindo do poder constituinte derivado reformador, revisional, a gente vai para o decorrente. O decorrente, gente, é a possibilidade que a Constituição deu para que os estados pudessem elaborar as suas próprias constituições. Vejam, é um poder constituinte que constitui, é derivado do poder originário, que é aquele que decidiu nossa Constituição, está dentro dele, é decorrente da nossa Constituição, e ele dá ao Estado membro o poder de fazer a sua própria Constituição. Tá bom? Então, é isso que vocês precisam ter em mente. Quais são os tipos de limitações? Tá? O que é o poder constituinte derivado reformador, o revisional, o decorrente? Tá? Decorrente, sempre a possibilidade dos estados fazerem as suas próprias constituições. É um poder constituinte, deriva decorrentemente do poder da Constituição. Reformador é aquele de modificar a nossa Constituição Federal. Tem 3 limitações. A primeira, procedimental ou formal, tem que seguir o rito. A segunda, circunstancial. Existem situações, exceções na Constituição que eu posso modificar temporariamente. A terceira, material, que é aquela que eu não posso modificar de forma alguma, cláusulas pétreas. E a gente ainda tem o outro, que é o poder constituinte derivado revisor, que existiu durante 5 anos após a Constituição, para fazer a sua modificação sem ter que fazer a Assembleia Constituinte, todo esse procedimento aqui de novo. Tá bem? Espero que vocês consigam entender, tá? Vocês precisam saber sobre esses poderes constituintes, reformador, decorrente, revisor, tá? Essas limitações. Então eu vou deixar esse mapinha aqui, tá no vídeo, vocês tiram um print aí, tá? Sobre cláusulas pétreas. E eu acho que é isso, gente. 1h02 de aula. A gente passou Cidadania e Poder, que é a última, é aquela que é Constituição, aquela, meu Deus, desculpem. Cidadania, Constituição e Poder é sobre aquele do Keynes, desculpa, gente do céu, do Weber, que eu comecei a aula, tá? É do Max Weber, a estrutura de poder e dominação, tá bom? Gente, é isso. Esses são os assuntos principais da prova. Se vocês estudarem esses pontos, vocês resolvem a prova inteira. 10 testes, tá? Não sei se eu botei discursiva, não lembro. Preciso ver, acho que não. Tá bom? Mas vejam aí direitinho. Qualquer dúvida, mandem. A gente tenta responder antes do prazo. Tá bom? Gente, me perdoe as interrupções aqui. A gente tá gravando em casa, tem filho, esposa, família, todo mundo passa. Não tem jeito, tá bom? Espero que dê tudo certo aí pra vocês. Espero que eu... Vou até dar uma olhada agora, porque eu falei durante 1 hora e não prestei atenção pra ver se estava gravando direito. Já pensou? Vou ver isso aí e falo, tá bom, gente? Até. Obrigado.